Ah, quem nunca, né? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Uma coisa que todo fã de quadrinhos gosta de fazer é imaginar possíveis histórias para os seus personagens prediletos. É dessa imaginação que surgem, por exemplo, as fanfics, as ficções de fã que se espalham pela internet e que vão tendo os mais diversos personagens interagindo. Uma coisa que as pessoas também gostam é imaginar crossovers, os encontros entre personagens de universos muitas vezes completamente diferentes. Eu mesmo uma vez escrevi uma fanfic intitulada Justiça Esmeralda, na qual eu imaginava o encontro do Fantasma com o Lanterna Verde. No caso ali eu usei o Hal Jordan. Na época, inclusive, eu contei muito com a ajuda do Marcelo Magalhães, que é um colecionador de quadrinhos e que me deu uma grande consultoria sobre o Lanterna Verde, me contando coisas que eu sequer imaginava. Recentemente no Instagram do Fantasma Brasil, eu postei várias capas fictícias feitas pelo grupo Brave and the Bold, que eles imaginam, histórias com os mais diversos personagens, e eles têm várias capas fictícias com o fantasma. Como muita gente me perguntou se aquelas capas eram reais ou não, como muita gente me perguntou o que eu acharia daquelas histórias, e como eu adoro inventar histórias na minha cabeça, eu resolvi fazer esse vídeo imaginando 5 possíveis crossovers do Fantasma. A gente já tem aqui uma playlist de crossovers com alguns dos encontros que o Fantasma teve com outros personagens, mas nesse vídeo aqui a gente vai focar em encontros possíveis. O que eu vou fazer é criar pequenos argumentos para possíveis histórias a partir de imagens encontradas na internet, principalmente as capas feitas pelo grupo Brave and the Bold. Eu vou botar o link do Brave and the Bold aqui porque eu acho que vocês vão adorar. Também vou deixar na descrição o link para você ler a minha história Justiça Esmeralda e me dar lá as suas opiniões. Nessa seleção aqui, eu pensei no encontro do Fantasma com 2 heróis, 2 vilões e um que ele é complicado. Então, bora botar a imaginação para funcionar. Um encontro que certamente seria muito bem-vindo seria o encontro do Fantasma com Indiana Jones. Até porque é inegável que o filme de 96 do Fantasma tem lá as suas similaridades com os filmes do Indiana Jones. Seria muito bacana ver esses dois personagens interagindo e a história podia ser, inclusive, um paralelo com a história do filme do Fantasma. A gente podia, de repente, ter lá o Dr. Jones procurando uma das caveiras de Tuganda e o Fantasma procurando a mesma caveira para impedir que ela caísse nas mãos erradas. E aí a gente teria todo aquele background dos filmes do Indiana Jones, porque nós poderíamos ter os nazistas, que aparecem muito nos primeiros filmes do arqueólogo, nós poderíamos ter os nazistas tentando se apoderar das caveiras. Pensando melhor, podia ser o Indiana Jones e o Fantasma tentando encontrar o paradeiro das 3 caveiras. E aí podia seguir até meio caminho do filme de 96, né? Os nazistas podiam se apossar das 2 primeiras e a grande correria da história seria o Fantasma e Indiana Jones tentando chegar ao local da 3ª, que poderia ser inclusive de conhecimento de Guran. Poderíamos ter Guran conhecendo o paradeiro dessa 3ª caveira, sendo capturado pelos nazistas, e aí você teria todo o desenrolar da história. E eu acho que seria até muito interessante se no final o Fantasma e o Dr. Jones, o Indiana Jones, entrassem num acordo quanto ao destino das caveiras. Porque se vocês lembram, quem viu os filmes da série Indiana Jones lembra que ele sempre tem aquela preocupação de que as coisas têm que estar num museu, que elas são de posse, de propriedade de toda a humanidade. E isso poderia ser uma questão de conflito entre os dois personagens, porque o Fantasma iria, na verdade, querer levar as 3 caveiras para lugares seguros. E isso daria uma história muito legal.
Pensando no primeiro vilão para ter um crossover com o Fantasma, eu acho que seria muito interessante se ele tivesse um embate com o Kraven, o Caçador, o personagem da Marvel Comics, que faz parte da galeria de vilões do Homem-Aranha. Eu confesso a vocês que eu li muito pouco desse personagem, eu não sou lá um grande apreciador dos quadrinhos da Marvel, mas o que eu sei dele é que ele é um exímio caçador, ele tem habilidades com basicamente todos os tipos de arma, e que ele inclusive toma lá uma poção que foi dada a ele, né, por uma sacerdotisa, acho que voodoo, que faz com que ele tenha longevidade e tenha habilidades ampliadas, força, velocidade e principalmente olfato. Eu já vi que o principal sentido dele que se amplia é o olfato. Cara, eu acho que o Kraven teria com o Fantasma a mesma coisa que ele tem, por exemplo, com o Homem-Aranha. Aí a gente não teria muita novidade, né? Porque ele veria o Fantasma como a caça perfeita, a caça suprema, e a qual ele falharia muitas vezes em conseguir pegar, né? Até a capa que o Super Team Family, né, o Brave and the Bold fez, é muito bacana porque mostra o Kraven jogando uma lança contra o Fantasma, sendo que a gente sabe que o Kraven nos quadrinhos, isso foi o que eu li sobre ele geralmente prefere caçar com as mãos nuas, mas isso seria muito interessante. E me ocorre que a história poderia se desenvolver de modo que Kraven caçasse o Fantasma a princípio sem que o Fantasma soubesse que estava sendo caçado. Talvez num desenvolvimento legal, o Kraven pudesse matar o Fantasma. Ele poderia conseguir matar o Fantasma que ele estivesse caçando só para ter a surpresa de ver o Fantasma ressurgindo dos mortos e finalmente derrotando. Olha que plot legal que tem isso daí, né? Recentemente, o Alex Saviuk publicou nas suas redes, né, uma arte que ele fez por encomenda em que mostrava o Fantasma junto com o Gavião Negro e os dois enfrentando lá uns seres que pareciam umas árvores mortas, umas árvores velhas. Eu não conheço esses personagens, não sei se na galeria de vilões do Gavião Negro tem esses personagens, mas o encontro do Fantasma com o Gavião Negro poderia ser muito interessante, porque o Gavião Negro vem sendo retratado ultimamente como um personagem bastante casca-grossa. E, cara, tem um elemento nas histórias do Fantasma que proporcionaria esse encontro: o Templo dos Deuses. Para quem de repente não está ligado, o Templo dos Deuses é um local abandonado, né, na Ilha do Éden, onde o Fantasma encontrou evidências de que sacerdotes egípcios teriam feito experiências para criar homens, humanos superiores, e que essas experiências teriam dado muito errado. Recentemente, numa aventura dominical, nós fomos inclusive introduzidos aos quase-humanos, que são a experiência mais bem sucedida desses sacerdotes, porque eles são animais antropomórficos, mas eles são sencientes, eles não são selvagens como os outros que habitam as galerias inferiores do Templo dos Deuses. E cara, isso seria muito legal, dada as origens egípcias do personagem Gavião Negro. Inclusive, uma das capas fictícias lá do Super Team Family foi justamente o Fantasma passando por um sarcófago do qual está saindo o Gavião Negro. E essa imagem fictícia foi feita a partir de uma imagem da história do Templo dos Deuses. Eu acho que seria interessante até verificar a diferença de temperamento dos dois personagens e de como eles interagiriam ali. Talvez o Gavião Negro pudesse inclusive trazer maiores esclarecimentos a respeito de como surge aquele lugar. Afinal de contas, ele tem memórias das vidas anteriores dele, quando ele viveu em várias encarnações, uma delas no Egito. De repente você poderia ter, mais uma vez, a noção de um artefato sendo buscado pelos personagens. Eu acho que seria realmente muito legal.
O segundo vilão que eu pensei, na verdade eu já falei sobre esse possível crossover numa outra ocasião. Ali em 2016, eu acho que eu ainda nem tinha começado o canal, eu fiz um textinho pro blog Fantasma Brasil, onde eu imaginava encontros possíveis do fantasma. E um dos que a gente colocou ali era o encontro dele com os predadores, ou com o predador, os Yautja. Cara, esse então seria sensacional, teria tudo para dar certo. A ideia é bem básica, a ideia é até muito parecida com aquela que a gente teve do Craven. Os Yautja, um predador, resolve caçar o fantasma. E isso, inclusive, já teve uma história do fantasma onde isso acontece de uma certa maneira. Tem uma história clássica do fantasma chamada Os Demônios Chifrudos, né? Em que alienígenas vêm à Terra porque eles querem invadir o planeta. E eles vêm lá, né? Quem seria talvez a medida dos terráqueos? E eles acabam escolhendo justamente o fantasma e fazem uma série de testes e o fantasma bota eles para correr. Então ali você já tem a raiz disso. Agora pensa o seguinte, naquele ambiente de selva, o fantasma tendo de enfrentar um Yautja. Eu acho que seria muito bacana, inclusive porque poderia tanto ser um fantasma futuro, talvez o fantasma do universo dos Defensores da Terra ou um outro, quanto o atual, o 21º, porque você teria de repente aquela coisa, né, de começarem a aparecer corpos decapitados, pendurados, aquela coisa, e o fantasma ter a sensação de que aquilo ali lhe era familiar. E olha o que seria legal se durante o embate, né, aquele jogo de gato e rato entre o predador e o fantasma, nós descobríssemos junto com o fantasma que um dos seus ancestrais já havia enfrentado uma criatura semelhante e que havia pego alguns dos seus equipamentos. E isso daria uma vantagem ao fantasma para enfrentar o Yautja. Acho que isso seria sensacional. Aí eu fico pensando, podia contar inclusive com a ajuda do HZZ nessa situação, hein? Tirar o HZZ daquela coisa que ele fica lá só na ilha e torná-lo um personagem de maior ação. Olha uma ideia bacana aí. Por fim, mas não menos importante, eu acho que um crossover que daria super certo e que seria sensacional seria um crossover com o Sombra. Isso porque o Sombra, ele não é exatamente um herói, mas ele também não é nem um vilão, nem um anti-herói. O Sombra é complicado, o Sombra é o Sombra. Para quem de repente não conhece as histórias do Sombra, ele combate o mal porque ele conhece o mal como ninguém. A sua frase de efeito, né? Ninguém conhece o mal que habita o coração dos homens. O Sombra conhece. Então aquilo seria sensacional você ter ali, até porque os dois têm métodos muito diferentes. Enquanto o fantasma, por exemplo, protege as pessoas por um espírito de altruísmo, o Sombra, ao salvar alguém, ele cobra um favor. A pessoa fica devendo um favor a ele e ele cobra esse favor mais adiante. Uma outra coisa interessante é que o fantasma, embora ele mate alguns dos seus adversários, ele sempre faz isso como último recurso. Para o Sombra, matar os bandidos é a primeira coisa que ele pensa em fazer. Aí sim faria sentido você ter um conflito de personalidade, não necessariamente que eles começassem como adversários, que é o que geralmente acontece nos crossovers e que é a parte que eu menos gosto da maioria dos crossovers, é essa coisa dos heróis, eles começam como adversários, depois eles unem força. É uma das coisas que eu não gosto na maioria dos crossovers e eu evito criar histórias assim. Mas nesse caso, faria sentido que os dois se estranhassem pela diferença de métodos dos quais eles se utilizam. Quem leu o crossover entre Sombra e Besouro Verde viu algo nesse sentido. Viu que o Besouro Verde ele discorda dos métodos do Sombra justamente pelo fato de que o Sombra mata indiscriminadamente. O Sombra é o Sombra. Uma história dos dois seria sensacional, porque a gente poderia chegar ao final entendendo que o Sombra também luta contra a ganância, a pirataria e a crueldade em todas as suas formas. E o fantasma também
conhece o mal que se esconde no coração dos homens. Eu vou botar no final desse vídeo aqui uma galeria de capas, né, das capas fictícias que o Super Team Family faz, e aí vocês podem botar aí nos comentários quais dessas capas vocês teriam ideias para criar histórias. Bota a sua ideia para história aí nos comentários do vídeo para a gente poder ter essa interação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que está aqui na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, inclusive WhatsApp e Telegram, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?